A paz do Senhor Jesus. Carta 53, São Paulo, 9 de outubro de 2019. Meus súditos, quero vos parabenizar por ter desatendido minha ordenança de vos absterdes de julgar uns aos outros e mover-se em favor da obra de evangelização. Quero vos orando mais e suplicando mais e falando menos na minha presença e na casa de oração. Não admito mais telefone celular no recinto de minha casa de oração. Desliguem o celular antes de entrar em minha casa e diante de minha pessoa quero silêncio. E não quero falações e murmurações, muito menos conversas que profanem outros servos meus em minha casa de oração. Vos quero louvando e orando de madrugada. Não aceito mais desculpas, quero a obra de evangelização feita e com prestimosidade também. Assim disse o soberano Senhor pela boca de meu filho, vosso rei. Textos base para essa pronunciação. Silêncio e reverência. Isso o Senhor Jesus já solicitou na carta número 49. Abacuque 2,20 disse, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eclesiastes 5,1 diz, cuida dos teus passos e se reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito. Para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Isso está em 1 Coríntios 14, 34 e 35. A mulher deve aprender em silêncio com toda reverência. 1 Timóteo 2, 11. Nota, esses textos não se referem a pregadoras, pois então é o Espírito de Deus que está ensinando e não o ser humano. O apóstolo Paulo se refere a tagarelar na igreja e até atrapalhar o culto e incomodar outras pessoas. Mulher líder profetiza. Débora, Juízes 4,4 diz, nesta época Débora, uma profetisa casada com Lapidótico, julgava e liderava Israel. Profetisa, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Então, as pessoas tinham problemas, ou jurídicos ou não, iam lá para receber aconselhamento, assim como faziam com Moisés em Êxodo 18, 15 e 16. Moisés disse ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos de Deus. Atos 7,35 diz que Moisés e Josué lideraram o povo. Então, nesse caso, Deus escolheu uma mulher que tinha o mesmo cargo que Moisés e Josué. Então, não tem nada a ver esse texto com para coibir pastoras, bispos, porque se o Espírito Santo está designando, é porque Deus está designando, né? Obviamente. Silêncio na casa de oração, carta 49. Vos abstenhai de falar em minha presença nas vossas casas de oração. Este estatuto é perpétuo. Não deveis falar em minha presença por reverência à minha pessoa. Deveis ficar em silêncio e ouvir.
vossas vicissitudes, em obedecer a minha palavra que vos tem atrasado a vossa bênção. Falareis o que necessitardes em oração, a minha pessoa, mas vos abstereis de falar uns com os outros dentro da casa de oração durante o culto. Nas vossas confraternizações conversareis, mas sem bisbilhotar a vida uns dos outros. Este estatuto é perpétuo. Por quê? A pessoa conta a sua vida pessoal para um outro, ou vai desabafar, ou quer um conselho, mas a sua vida acaba se tornando pública. Aí ela se aborrece e deixa de ir na igreja, né? Aí Jesus que tem a culpa por isso? Não, né? Então o conselho aqui é ou você falar em oração com ele seus problemas, né? Ou aquele que tem ética e vai guardar o segredo, né? Que são os profetas designados por ele, os bispos e pastores. O dever de pregarmos e avisarmos. Mateus 28:17, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, ou que vos tenho mandado, conforme a tradução, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a Bíblia King James. Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 22:9. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ezequiel, o profeta, também disse assim. Deus disse a ele: ó, querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para servir de vigia e atalaia, e outra pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa, por não ter avisado, né? No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte, porque avisamos a pessoa, né? Deus disse sobre profetas: usa os meus profetas para avisar-vos acerca da proximidade dos eventos cataclísmicos e detalhando-os para que vos precavenhais e se preparem. Não vos quero atacando-vos uns aos outros com injúrias e maldições, eu quem julgo, e ajuizarei contra qualquer que tocar em meus ungidos, servos meus profetas e profetizas. Carta número 49. Julgar e falar mal, a Bíblia diz: irmãos, não os falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão julga seu irmão, assume posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar teu semelhante? Diz Tiago 4:11, Bíblia King James. Jesus é o único juiz designado. Ele disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. João 5:22. Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10:42. E 2 Timóteo 4:8.
Romanos 2,11 diz: portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Mas, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Profetas existem hoje? 1 Coríntios 12, Paulo disse: assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas. E vejo também Efésios 4,6 que fala a mesma coisa, né? Em terceiro lugar, mestres, em seguida os que fazem milagres, realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Então, são manifestações do Espírito Santo, né? Não trateis com desdém as profecias, disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,20. Acabou o dom de profecia? Não, pois Jesus ainda não voltou. Ele é o perfeito que vai voltar. E se Deus diz que se comunica através dos profetas, né? Amós 3 diz, 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos a seus servos os profetas. O apóstolo Paulo disse que as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, aí o que é imperfeito será extinto. 1 Coríntios 13, versículo do 8 a 10. Então, quando Jesus voltar, né? Segui, inclusive ele aconselhou, segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. 1 Coríntios 14:1. Crede, sem sombras de dúvidas, em Yahweh, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas e sereis bem-sucedidos. 2 Crônicas 20:20. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo, disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro 1:21. Injuriar profetas, Deus diz, não toqueis em meus ungidos, não maltratei meus profetas, Salmo 105:15. E o mesmo está escrito em 1 Crônicas 16:22. Porque aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho, de Zacarias 2:8. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.